Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a cientista política Augusta Teixeira. A nossa entrevistada do dia de hoje é a deputada estadual João Pereira. Deputada, seja bem-vinda ao programa Ponte. Obrigada Cícero, João Mozinho pelo convite, a participação especial da cientista política Augusta Teixeira. Para mim, será um prazer dividir essa bancada com todos vocês. Para a gente também, deputada, é um prazer estar dividindo aqui com duas grandes mulheres, eu e aqui o meu companheiro João Mozinho de bancada. A senhora está no segundo mandato, deputada. Que balanço faz desse período e quais principais pautas tem defendido na Assembleia? Olha, ao longo desses 2 mandatos como deputada estadual, a gente vem na Assembleia Legislativa travando algumas lutas, defesas importantes, inclusive defesa da mulher, a defesa da educação e a prioridade da saúde básica, da atenção básica, que é a que promove vida saudável para homens e mulheres. Também defendemos sempre, e aí para todas as áreas, seja agricultura, educação, saúde, desenvolvimento econômico, a necessidade de um planejamento, de um diagnóstico correto e de um planejamento firme neste diagnóstico para que ele possa direcionar os investimentos públicos com mais eficiência, com mais eficácia e que ele consiga transformar efetivamente a vida dos alagoanos e das alagoanas. Essa vem sendo a nossa luta. Alguma pauta específica assim que a senhora tenha mais apreço, deputada, ao longo desses mais de 5 anos? Veja, na vida do cidadão e da cidadã, de todos nós, todas as pautas elas são importantes. A mãe de família, o pai de família, a família como um todo, as pessoas precisam de uma educação de qualidade, inclusiva, pública, transformadora. Ela precisa de uma saúde que dê a ela a condição do estado saudável, mas que também dê a ela a condição de tratar de forma adequada quando necessitar das estruturas de hospital da média e de alta complexidade. Ela precisa do desenvolvimento econômico e social para alcançar emprego, renda, segurança alimentar. Então, as pautas elas são intersetoriais e as políticas precisam ser convergentes. É por isso que, ao longo desses anos, como deputada estadual, a minha atuação tem sido mostrar isso, que as políticas públicas precisam ser integradas, intersetoriais e convergentes, para que a sociedade como um todo consiga perceber um investimento público não só em uma área, mas em todas as áreas, e aí a gente provoca sim um bem-estar social. Então, quando você diz, olha, tem uma pauta específica, a minha pauta específica é defender Alagoas e melhorar a qualidade de vida dos alagoanos, principalmente os mais vulneráveis. Esse tem sido o norte da minha atuação. Estamos no mês de março, bastante representativo para as mulheres, claro. Gostaria que a senhora falasse sobre a importância da mulher na política e mais especificamente no legislativo alagoano. A mulher na política, nós podemos dizer que nós travamos uma luta histórica. A Augusta está aqui e deve acompanhar isso muito de perto, Cícero e João, porque há 80, 90 anos atrás nós não votávamos, nós não participávamos das decisões importantes nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas. Então é importante dizer que nós estamos num processo de evolução contínua e precisamos, eu disse no último dia 8 de março, aliás, no último dia 9, porque dia 8 de março nós não tivemos sessão plenária na Assembleia Legislativa por ausência de deputados suficientes para iniciar essa sessão plenária, e aí eu tive que fazer a minha fala no dia 9 de março, pontuando a necessidade de acelerarmos esse relógio de participação. Esse não é um mote meu, é um mote da própria Organização das Nações Unidas, preocupada que está, e foi uma fala do secretário-geral, com o ritmo desacelerado da participação da mulher nos espaços de decisão. E para que isso aconteça, nós mulheres precisamos participar, sermos líderes, não só estar na política, mas participar dos espaços de decisão. Ter o protagonismo também nesses espaços, né? Exatamente. Pegando esse gancho do Cícero, deputada, as oligarquias patriarcais
elas ainda influenciam as mulheres na política, seja aqui em Alagoas, seja no Brasil? Como é que a senhora vê essa questão? Elas se influenciam à medida que os espaços de decisão e de poder ainda são dos homens, né? Majoritariamente dos homens. Veja, em Alagoas nós temos 3 senadores homens, nós temos 22 deputados estaduais homens, nós temos o governador homem, o vice-governador até antes de ser prefeito de Arapiraca, homem. A maioria das cidades temos prefeitos homens. Então, é claro que as oligarquias patriarcais ainda influenciam. Por quê? Porque os homens estão nos espaços de poder, né? Nós temos o Tribunal de Justiça apenas com uma mulher como desembargadora. O Conselho do Ministério Público de Procuradores só temos 2 mulheres. Na bancada federal, nós só temos uma mulher. Então, é claro que essas oligarquias patriarcais, elas vão influenciar a participação da mulher na política. Claro. Quero chamar aqui ao debate a cientista política, doutoranda em ciências políticas, Augusta Teixeira. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cícero. Muito obrigada pelo convite, João. É um prazer estar dividindo a bancada com a deputada Jó. Eu acho que a sua fala foi perfeita, porque hoje nós temos uma população majoritariamente feminina. Infelizmente, essa estatística ela não se reflete no cenário político. E, infelizmente, homens não atendem demandas de mulheres. Homens não sabem como é que uma mulher vive. Então, hoje a gente teve a disputa em relação aos absorventes e acho muito difícil, por exemplo, essa questão passar pela cabeça de um homem, porque isso não está no dia a dia dele. Então, a gente precisa começar a ocupar de forma mais incisiva esses espaços e parar de acharem que as mulheres estão tentando ocupar de forma agressiva, porque há uma diferença entre ser incisivo e há uma diferença entre ser agressivo. Eu acho que é muito mais óbvio que tem acontecido, por exemplo, no cenário federal, a agressividade masculina do que o protagonismo feminino. Eu acho que eu vou aproveitar e fazer uma provocação, me perdoe, deputada, mas muito se fala sobre as mulheres estarem inseridas em grupos políticos e serem submissas a esses grupos políticos. Mas eu proponho o oposto. Eu proponho, será que as mulheres elas não estão tentando ocupar esses espaços políticos e esses grupos eles estão justamente tentando permanecer as estruturas como elas estão, não estão sendo machistas, de se opor a uma candidatura feminina, principalmente para um executivo estadual? Como a senhora vê essa questão, deputada? Vamos lá, Augusta. A provocação foi correta e não tem o que desculpar, né? Hoje nós temos o discurso do politicamente correto. Então, todos que participam da política, sejam homens ou sejam mulheres, eles praticam o discurso do que é politicamente correto, sempre apoiando a causa da mulher, sempre fazendo uma fala de que incentiva a participação da mulher na política. Uma coisa é falar, outra coisa muita é teoria ter e pouca atitude. prática. É ter atitude, né? Então, as atitudes é que vão nos mostrar, e nós mulheres precisamos nesse caminhar, né? E aí eu digo que essa é a conquista dessa geração. Nós mulheres precisamos, veja, há 90 anos nós não votávamos, começamos a votar. Não participávamos das candidaturas, começamos a ser candidatas. Éramos candidatas, não conseguíamos ser eleitas. Agora nós conseguimos ser eleitas, mas precisamos agora, neste momento, avançar com essa representatividade e nos manter na política, que é o grande desafio. E nesse sentido, toda mudança, ela assusta, sabe, Cícero, João e Augusta, que me fez a pergunta diretamente, toda mudança assusta. E eu costumo dizer que as pessoas, dentro do processo eleitoral, elas são muito... Elas gostam de mudança, de mudar, de transformar, até porque as pesquisas de opinião, os estudos mostram que as pessoas não estão satisfeitas com a política. E eu costumo dizer que a participação da mulher na política é a maior transformação e mudança política que nós podemos vivenciar. E como toda mudança e toda transformação assusta, ela precisa de muito diálogo dentro dessas estruturas de partido, porque elas são majoritariamente masculinas, mais uma vez. Os partidos, eles têm o espaço da mulher, muitas vezes, é o anexo
Partido Mulher. Né? Nós temos, e para que eu não seja injusta, né? Os partidos têm o diretório principal, que majoritariamente é composto de homens, e é lá que as decisões acontecem, e tem o Partido Mulher, que é o lugar da mulher dentro do partido, e isso precisa mudar. Isso precisa mudar, isso só vai mudar com muito diálogo, com muita atitude, passando da fala para a ação de, por exemplo, começar como começou a OAB, né, com a paridade dentro dos diretórios. Isso é imprescindível. E essa paridade precisa prestigiar a participação da mulher. Porque muitas vezes a gente diz assim, olha, é interessante, a deputada Jó, muitas vezes eu ouço isso, poderia ser uma candidata independente, autônoma, mas a estrutura nossa de participação democrática, ela é necessário que existam partidos. E dentro desse contexto, se as decisões são tomadas dentro do partido, nós precisamos participar dessa decisão. Saber se o investimento de saúde está chegando na vida do cidadão, se a construção dos novos hospitais melhorou a saúde de Alagoas, se todos esses investimentos em educação realmente refletiram em aprendizagem, em avanços, não só de número, mas também de qualidade dessa educação, isso para mim é importantíssimo. Saber se todos os investimentos, os incentivos fiscais que foram dados ao longo dos últimos anos através do Prodesim, trouxe efetivamente um estímulo de emprego e renda, ou se a gente só está renovando benefícios. Mas essa é a regra na política, permita-me, deputado? Essa preocupação? Veja, ou é manter o poder político, as grandes estruturas políticas? A minha preocupação enquanto deputada estadual, essa é a minha regra. E essa é a minha defesa. E eu, enquanto deputada estadual, enquanto cidadã, também, enquanto mulher, enquanto mãe, eu tento modificar isso dentro da política. Né? Então, as estruturas partidárias, elas muitas vezes se assustam com essa firmeza de propósito da mulher. Mas é importante também dizer que a mulher tem essa firmeza de propósito, esse pulso firme, mas ela está aberta sempre ao diálogo construtivo, à escuta acolhedora. O que é que eu chamo de escuta acolhedora? Escutar você, escutar a sociedade sem fazer um pré-julgamento, sem estar disposto a rebater, mas construir coletivamente. Eu acho que esse é o caminho, e isso é o que a gente tem que prestigiar na política. Afinal de contas, a política não é feita por uma pessoa de forma isolada. Ela é feita por pessoas, né, que se juntam com o mesmo propósito, muitas vezes com propósitos diferentes, mas desde que haja um diálogo contínuo no sentido de avançar, e principalmente de avançar enquanto civilização. Eu acho que a gente precisa, Cícero e João, observar que os nossos maiores avanços, eles não são a curto prazo. Você veja, claro, uma educação de qualidade, ela vai impactar a médio e longo prazo em uma sociedade. Uma estrutura corroída leva muito tempo, claro, para ser alguém precisa começar refeita e acreditar. Deputada, Alagoas vive um ano político bastante atípico. A senhora, em tese, teria uma reeleição, vamos dizer, tranquila. Qual o projeto para o seu futuro político hoje? Cícero, quando você fala em eleição tranquila... Em tese, eu fiz a observação. A gente coloca... Porque a política é uma coisa muito certa. Exatamente. A gente sabe que a senhora tem um mandato de destaque, mas a gente sabe que, obviamente, né, claro, a eleição reserva surpresas. Então, em tese... E eu espero que essa tranquilidade no imaginário das pessoas, ela seja fruto do trabalho que foi feito ao longo dos últimos 4 anos, porque são esses últimos 4 anos que estão postos para essa nova, eu poderia dizer, disputa eleitoral, que deve ficar no período eleitoral. E aí, essa tranquilidade, eu credito a tranquilidade, eu dou crédito ao trabalho que a gente exerceu. E o futuro político? Durante esses 4 anos. Com relação ao futuro político, ele está sendo muito dialogado e conversado com alguns grupos políticos, não só e principalmente observando o grupo que não tem um projeto de poder, mas que tem um projeto para Alagoas, né? Acreditar no que eu acredito, a política pública como motor de transformação do Estado, ela é importantíssima, a sua continuidade. Nós não podemos, e Alagoas não pode em nenhum momento
fazer descontinuidade de política pública que dá certo, como já aconteceu. Então, nós temos, inclusive, déficits de políticas públicas que foram descontinuadas, que prejudicou muito Alagoas, né? Claro, Prejudicou políticas muito os alagoanos de Estado, e as né? alagoanas. Para além de políticas de governo. Exatamente. Deputada, a senhora tem densidade eleitoral, foi a deputada mais votada da última eleição, na anterior também, tirando o fenômeno Rodrigo Cunha. A senhora se sente preparada para governar Alagoas? Olha, eu costumo dizer a todos que me perguntam, eu tenho me preparado ao longo desses últimos 8 anos de exercício de mandato, não só para governar Alagoas, mas para exercer o mandato de senadora, estar como deputada federal e, inclusive, continuar como deputada estadual. Porque onde eu estiver, eu tenho a certeza e gostaria que os alagoanos e alagoanas tivessem essa certeza. Eu vou atuar firme naquilo que eu acredito. Se sente preparada? Me sinto preparada, sim, não só para governar, como para exercer qualquer cargo, porque todos eles, João, todos eles, sem exceção, precisam ter um único objetivo. Quem exerce qualquer cargo desse, enfrentar os maiores desafios que Alagoas tem, principalmente para que Alagoas melhore os seus índices de desenvolvimento humano, o seu índice de desenvolvimento humano, os seus indicadores sociais, eles precisam alcançar patamares melhores para que a gente possa enfrentar essas desigualdades na rua, que está vista a olho nu. Eu não preciso de muito esforço para ver que Alagoas é um estado extremamente desigual. E isso precisa ser enfrentado por qualquer cargo, desde o governador do estado, né, até o cargo, eu poderia dizer, inclusive públicos, mas também os cargos dos servidores. Todos nós, em conjunto, precisamos enfrentar esses desafios. E me sinto preparada para qualquer um deles. A gente vai estar indo para um intervalo, mas antes eu quero chamar mais uma vez a participação da nossa convidada, Augusta, por favor. Eu achei muito interessante a sua fala, deputada, quando a senhora fala de ocupar esses espaços. E muito tem se ouvido falar sobre a senhora ser a vice dos sonhos. Esse título para a senhora, que tem tanto capital político, tem tanto prestígio, tem um histórico de políticas públicas importantíssimo em relação à educação, tem uma sensibilidade ímpar quando se fala, por exemplo, em crianças desaparecidas, que dificilmente a gente vê os homens trazendo essa pauta. Esse título de vice dos sonhos não incomoda um pouco? Porque a senhora teria total condições de estar pleiteando como governadora do estado. A imprensa tem colocado, né, o desejo de muitos pré-candidatos a governador me ter como vice, né, na composição de uma chapa. Eu confesso, Augusta, que é um misto de conquista e também um misto de realidade da desigualdade de gênero e do machismo que impera no nosso estado, tá certo? No Brasil, no mundo, é importante dizer, mas em Alagoas é muito especial, é muito forte, né? Então, assim, quando você diz que cogita-se que eu sou a vice dos sonhos, e quando a gente fala em termos de possibilidades. Eu, na bancada de uma rádio aqui de Alagoas, eu disse que tudo isso, todas essas são possibilidades, né? Eu fico feliz porque uma mulher está sendo cogitada dentro da chapa majoritária. Fico feliz sim, porque nós nunca tivemos a oportunidade de ter uma governadora, uma vice-governadora, e como eu disse, só tivemos uma senadora mulher ao longo da nossa história. Fico feliz sim, mas ao mesmo tempo a gente faz uma reflexão. Se um homem estivesse exercendo um mandato de deputado estadual, tivesse sido o segundo mais votado, a primeira mais votada, tivesse exercendo um mandato propositivo como nós estamos exercendo, é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muita discussão e de participação coletiva, né, com as representações da sociedade, dentro dos conselhos sociais, inclusive, talvez ele estivesse sendo cogitado para uma das chapas, para ser a chapa de governo, né? Mas é o que eu digo, a mulher tem o seu jeito próprio de atuar. Nós estamos conversando dentro dos espaços políticos. Política é uma construção de grupo, João. Ninguém é candidato de si mesmo. Claro. E dentro dessa construção, com muita firmeza de propósito, todos os dias nós avançamos mais um pouco. E em breve saberemos, né, o que vai acontecer, né, com o caminhar dos dias, os prazos vão chegando. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa convidada de hoje é a cientista política Augusta Teixeira e a nossa entrevistada é a deputada estadual Jó Pereira. Deputada, a gente agradece mais uma vez a gentileza de atender o convite do programa Ponte. Eu que agradeço o convite de vocês para participar dessa mesa que deveria ser uma mesa constante nas representações, né? Uma mesa que traz igualdade de representação. Coisa boa. Entre homens e mulheres. Inclusive tem sido uma tônica, nossa, eu preciso falar isso, deputada. Aqui na mesa a maioria das convidadas foram mulheres. A gente apresenta o jornal da Mix FM, e lá, para a senhora ter uma ideia, todas as especialistas no quadro Dica do Especialista são mulheres. Que bom. Então a gente preza muito por isso. A gente falando de política local, deputada, agora eu queria falar um pouco do cenário nacional. Que avaliação a senhora faz em relação ao governo Bolsonaro? Olha, o governo Bolsonaro, ele tem várias dificuldades, vários acertos, como qualquer governo, né? Nós temos que, e nessa interpretação do cenário nacional, eu tenho muito cuidado para não desequilibrar, porque nós já estamos acostumados com tantos opostos, e nós precisamos trazer não só a avaliação de um governo, mas também os posicionamentos políticos para o equilíbrio. Porque se nós continuarmos prestigiando os opostos, nós não vamos construir uma sociedade equilibrada, em termos de, principalmente, de representação da mulher, né? Por exemplo, oferta de vacina, e isso precisa acontecer sempre. Então, quando a gente faz a avaliação de um governo, é importante dizer que essa avaliação, ela não pode ser uma avaliação, foi o pior governo, foi o melhor governo. Ela sempre tem, como todo governo tem, os seus acertos e os seus erros. Essa é a minha avaliação que Existe eu faço. A possibilidade da senhora apoiá-la aqui em Alagoas? Do governo Bolsonaro. Olha, a conjuntura política do momento, com relação ao cenário nacional, ela ainda não está posta. Falar de apoio a Bolsonaro, apoio a Lula, apoio a Eduardo Leite, João Dória, todos eles são pré-candidatos hoje à presidência da República. E é uma coisa que eu ainda não tenho formada. Na minha opinião, nós vamos caminhar e só podemos avaliar e falar sobre isso quando forem realmente candidatos, que daqui até as convenções nós ainda temos muito tempo. Agora, quando a gente fala desse cenário nacional, nós temos candidaturas postas, pré-candidatos que já são muito assertivos com relação à sua colocação nos extremos. E eu, sinceramente, gostaria que o Brasil achasse e tivesse uma candidatura, um ponto de equilíbrio entre extremos que, como eu disse, nada constrói. Vamos. Deputada, você falou num primeiro bloco que tem tido algumas lutas na Assembleia Legislativa. No ano passado, por exemplo, falou da questão da má prestação de serviço da BRK e cobrou esclarecimentos. Como anda essa questão da BRK na Assembleia Legislativa? Existe algum procedimento investigatório? Como é que está essa questão na Assembleia? A questão da BRK, a última audiência que veio através do senador Rodrigo Cunha, uma comissão especial do Senado Federal, que trouxe, além do senador Rodrigo Cunha, mais 2 senadores para Alagoas.
essa questão da BRK ela precisa ser amplamente acompanhada, né, pela Assembleia Legislativa, mas muito mais pela estrutura de governo, porque nós temos a agência reguladora, né, que existe para isso, para acompanhar, a SAL ela existe para acompanhar a prestação de serviço. Ela vem acompanhando? Então, ela não vem acompanhando de forma adequada, ela não vem se posicionando, por exemplo, com relação à comunicação daquilo que o consumidor precisa fazer quando existe a falta de energia, a falta de água. E aí fica difícil você registrar todas as reclamações se a população não sabe, não é a ela informada que ela precisa fazer um registro para a agência reguladora. Entende? Então, o que eu acho, e aqui eu vou dar a minha opinião com relação a isso, a Assembleia, ela, além da audiência que nós tivemos com a BRK, que ficou muito claro, Cícero, João, pela própria fala da BRK e a Casal, a representação da Casal, ficou o tempo todo silenciada no sentido de aceitar todas as justificativas da BRK, é que o que está acontecendo hoje é fruto da falta de investimento de mais de 30 anos. Não só no saneamento, mas também no serviço de abastecimento de água. Nós não tivemos investimento público há décadas nesse setor. E aí nós passamos por uma dificuldade, sim, no tratamento e captação de água, e o que impacta diretamente na distribuição, que é o serviço que compete à BRK. Então, aqui eu não estou fazendo uma defesa da BRK, eu estou fazendo a constatação de que Alagoas passou muito tempo sem investir no sistema de abastecimento de água. E por isso todos eles estão obsoletos, a tecnologia é muito antiga, a capacidade de atendimento da população está muito abaixo do que a população precisa. Então, a gente precisa ver, e aí o meu comentário com relação ao processo de concessão que aconteceu, é que nós fomos, veja só, uma legislação que foi aprovada pelo governo federal, né, ainda agora no governo Bolsonaro, que foi o marco regulatório do saneamento, e Alagoas é o primeiro estado do Brasil a aderir ao marco regulatório do saneamento. Sem observar, e aqui eu faço mais uma ressalva a todo esse processo, sem observar, Cícero e João, a capacidade de pagamento da população. A população na ponta não consegue e não vai conseguir pagar todos os encargos dessa tarifa de água como ela foi posta. Por quê? Porque nós tivemos a concessão do serviço público pela maior outorga. Ou seja, qual é o maior valor que você oferece para comprar, né, a exploração desse serviço? Quando ela poderia ter sido feita num balanço e num equilíbrio da menor tarifa e da maior outorga. A privatização foi um bom negócio para o alagoano? Para o alagoano, é ele que vai pagar não só o investimento que será feito, mas ele também vai pagar os dois do bloco A, né, da região metropolitana, e do bloco B e C. Ele também vai pagar o valor da outorga, que hoje está nas mãos do governo do estado, do bloco A, e do bloco B e C dos municípios. Então, é esse consumidor que vai pagar a outorga, não é a empresa. A empresa pagou no primeiro momento, mas ela vai incluir no custo do serviço. Isso é importante dizer. Né? Quem vai pagar essa conta, seja do investimento, ou seja, da outorga, do dinheiro que ela deu ao governo do estado e aos municípios para a compra da exploração do serviço, também é o consumidor. E aí a gente faz aqui uma observação com relação ao contrato. A tarifa social do contrato, que é o valor pago pela população de baixa renda, o percentual da tarifa é muito menor, Cícero, João e Augusto, é muito menor do que o percentual de pobreza em Alagoas. E quando você tem um redimensionamento dessa tarifa social para mais, e é claro que a BRK vai encontrar mais pessoas com direito a ter a tarifa social, quem paga no final das contas são as outras pessoas que não são beneficiárias da tarifa social. Quem vai pagar é a população. De toda forma, quem vai pagar é o alagoano e a alagoana por um serviço essencial, claro, né, que é a água, e um investimento que Alagoas poderia ter, sim,
captado investimento no governo federal para ampliar sua rede, para então depois pensar em conceder o serviço. Outra coisa que eu acho muito importante dizer, viu, Cícero e João, com relação à BRK, a outorga ela vai ser paga pelo consumidor, tá certo? O dinheiro que a empresa, que a BRK pagou ao governo do estado para explorar o serviço, ela vai ser paga pelo consumidor de água, tá certo? Por nós, alagoanos e alagoanas. Mas esse dinheiro, esse valor, ele não está sendo investido no sistema de abastecimento d'água e nem no esgotamento sanitário. Ele está sendo investido em outras coisas, em outras obras. Ou seja, por exemplo, o programa Minha Cidade Linda, que está pavimentando muitas ruas nos municípios, que vão ser saneados. Quem vai pagar o Minha Cidade Linda, porque está sendo financiado parte com recursos da BRK, da outorga, é o consumidor de água, todos nós. E depois a BRK vai lá, vai quebrar e vai sanear. E quem vai pagar novamente somos nós, alagoanos e alagoanas. Muitas das construções e das entregas que estão sendo feitas agora estão sendo custeadas com o valor da outorga. E quem vai pagar isso é o consumidor de água na sua conta. E é fato, a BRK tem prestado um péssimo serviço aqui em Alagoas. Exatamente. Recebemos reclamações todos os dias, inclusive conseguiu a façanha de ter mais reclamações do que a Equatorial, que parecia algo impossível, mas a BRK conseguiu fazer isso. E o serviço, só me permita fazer esse comentário, e o serviço pior do que quando estava sob a administração A senhora da é favorável Casal, né? à privatização, então, deputada? Veja, o que é importante dizer, Cícero e João, não houve privatização. Mas a senhora é favorável às privatizações? As privatizações, elas podem até ocorrer, desde que elas sejam construídas e dialogadas com muita transparência, principalmente com a população, o que não foi o caso. Inclusive, os próprios gestores dos municípios que estão inseridos dentro do processo de concessão da distribuição do serviço, simplesmente ficaram alheios a toda a discussão, aos dados, aos estudos do BNDES. Então, as privatizações, se elas acontecem, elas têm que acontecer com muito diálogo, com muita transparência, principalmente quando a gente fala de privatização do serviço essencial, como a energia elétrica e distribuição de água. Porque a gente viu muito político, colegas seus, inclusive, defendendo demais as privatizações, fazendo lá vídeos para a internet, e agora parece que sumiram, né? Quando a população começa a sofrer, não aparece, né, para resolver o problema. Augusta, por favor. É isso mesmo, a gente vê um governo que fala que tem que privatizar porque o Estado está gastando muito, só que muitas vezes acontece que a população paga o pato. Não tem condições de você privatizar e você não está sempre privatizar ou fazer concessões sem você ter agências reguladoras que funcionem e que cobrem aquele papel. Afinal de contas, as empresas elas participam disso porque elas veem possibilidade de lucros. Como cientista política, a senhora acha que tem muito da questão da política eleitoral aí, a defesa ou não? Claro, eu acho que esse tipo de serviço? Quando a gente está vivendo um momento em que começa a apertar a questão orçamentária, então se vende a privatização, a concessão como uma grande mágica. Só que quando a gente vê que as empresas não dão conta de realizar um serviço e que, afinal de contas, elas são empresas, logo elas priorizam o lucro e não necessariamente o serviço prestado, então começa a se pensar, será que o Estado não deveria estar tomando conta disso? A gente vai ver, está vendo, na verdade, os Correios. Tem tido essa luta que tem que privatizar os Correios porque é um serviço ruim. Só que os Correios, por exemplo, agora nas eleições, são eles que são os responsáveis pelo transporte das urnas eletrônicas. E em regiões que têm difícil acesso. Qual é a transportadora, por exemplo, que vai conseguir realizar esse serviço? Eu acho que a mesma coisa a gente tem que pensar em relação aos bens essenciais, os bens básicos. É verdade, viu, Augusto, em relação aos Correios, eu abri um parêntese, Augusta, deputada João, eu fui funcionário dos Correios por quase 6 anos e, assim, os serviços relevantes que a empresa de Correios realiza é incrível, porque é o seguinte, vai a todos os rincons desse país. Se você coloca uma empresa privada, ela só quer os grandes centros urbanos, e com os serviços mais caros. O SEDEX, se a senhora tem ideia, o Correio tem um serviço que chama carta social. Se você fizer manuscrito, na época era 1 centavo. A população pobre tem acesso. Em muitos lugares,
O único meio ainda hoje de comunicação que se tem é através dos correios, é aquela, chegando o extrato, a cartazinha, quer dizer, então a privatização dessas empresas que prestam serviços essenciais tem que ser levada em consideração também, né, a qualidade de vida das pessoas, né, não é só uma simples operação financeira. João Mozinho. Deputada, pode. E para final, assim, que é quando eu digo que nós precisamos conversar sobre privatização, concessão, porque nós temos casos de insucessos, mas temos casos de sucesso, como foi o caso da telefonia. Veja o que a privatização do sistema de telecomunicação no Brasil nos trouxe de bom, né? E temos casos que ainda estamos tendo muita dificuldade, que é o caso da privatização da energia elétrica. Você não tem como fazer concorrência, né? A privatização da água, como é que você vai? É um serviço muito específico, monopolizado. Então, é necessário um debate mais robusto sobre os pontos positivos e os pontos negativos de toda e qualquer decisão de governo. Agora, é necessário prestigiar transparência, escuta qualificada, ouvir os setores envolvidos, ouvir a sociedade, porque na ponta somos nós, a sociedade, que, como disse Augusto aqui, que pagamos o pato do mau serviço, do serviço caro, porque dentro de uma concessão as empresas prestigiam, é claro, o lucro, porque é da sua natureza, do que a prestação do serviço, principalmente quando a gente fala do serviço social. Mas eu vou fazer um pouquinho de advogado do diabo aqui. Não é que eu sou contra a privatização ou qualquer tipo de privatização ou concessão, mas será que realmente foi um sucesso a privatização das telecomunicações? Claro que a gente teve um avanço tecnológico gigantesco, só que hoje a gente tem no mercado o quê? 3 empresas, que basicamente, se a gente for observar, elas competem entre si, mas fazem uma espécie de cartel. A regra do jogo. E fazem uma espécie de cartel. A Anatel, ela realmente está ali como agência reguladora, fiscalizando essas empresas? Então, é muito complicado, porque são empresas, assim, gigantescas, multinacionais e que entraram no Brasil, só que ainda prestam um serviço ruim. Verdade, é um tema ainda então, bem complexo. A privatização, ela tem seus prós, mas elas têm seus contras. Então, não adianta a gente privatizar se a gente não tem uma estrutura institucional que seja capaz de estar sempre ali de olho, de estar sempre fiscalizando, de estar sempre exigindo e fazendo o papel que uma agência reguladora tem que fazer. É uma ponte entre o elo mais fraco, que é o consumidor final, e a empresa que está ali ditando os trâmites. Por falar numa ponte, a gente aqui... Exatamente. Mas a redução do preço do serviço foi inegável, né? Me recordo ainda, fui da época da telecomunicação estatal e passei nesse período, as ligações internacionais eram muito caras, as ligações de ponta a ponta. Deputada Jó, voltando para a questão política partidária, a senhora deixou recentemente o MDB. Por que a saída da base do governo Renan Filho? Veja, João, eu poderia dizer que eu sou era uma deputada do MDB, e fui para o MDB e deixei isso claro, inclusive a partir da tribuna da Assembleia Legislativa, que é de onde eu busco fazer os meus posicionamentos, porque lá é uma casa política. Deixei claro que eu estava indo para o movimento democrático brasileiro. Naquela oportunidade, o grupo político do qual eu faço parte sentou com o então governador Renan Filho e nós decidimos que eu faria parte do então PMDB ainda. E no discurso que fiz, na fala que fiz na Assembleia Legislativa, eu fui muito clara que eu estaria fazendo parte do movimento democrático brasileiro, que aceita posicionamentos diferentes, posicionamentos de autonomia e diferentes, inclusive, dos seus dirigentes. E foi com esse sentido, com esse espírito de independência que eu fiz parte do MDB durante todo o tempo que lá estive. Né? Fiz questão de manter na casa o meu posicionamento de independência, muitas vezes apontando sempre, e aqui é importante dizer, dentro de um diálogo, dentro da própria estrutura do governo, a partir das minhas discussões na Assembleia Legislativa, pontos de divergência, de pensamentos diferentes do governo do MDB, dos posicionamentos partidários. Então, eu fiz parte ao longo de todo esse tempo do MDB e não da bancada do governo na Assembleia. Qual a sua relação hoje com o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor? Olha, o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, foi eleito no início dessa legislatura, né, já no meu segundo ano
de mandato, uma relação de fortalecimento do Legislativo. Foi para isso que o presidente Marcelo Vitor foi escolhido pela grande maioria dos deputados, né? Porque naquela oportunidade todos nós entendíamos que a Assembleia Legislativa precisava de autonomia em relação ao governo do Estado. Então, nesse sentido, nós escolhemos o presidente Marcelo Vitor para fortalecer o Poder Legislativo. E ao longo desse tempo é uma relação de muito diálogo, com posicionamentos iguais e diferentes a eles, dependendo do que nós estávamos falando, né? Como tudo na vida, eu tenho posicionamentos iguais e diferentes. Inclusive, recentemente a senhora teve uma divergência e muito mais, eu posso dizer que muito mais divergências do que semelhanças com o presidente, mas sempre muito respeitoso e muito o relacionamento meu e do presidente Marcelo Vitor, porque ele é o presidente e representa a Assembleia Legislativa e eu sou uma deputada estadual, e como ele sempre defendeu, né, o parlamento ele é diverso e o parlamento precisa ser uma casa de todos e do povo. E eu não vou abrir mão dessa defesa. Já definiu seu novo partido, deputada? Ainda não, Cícero. Nós estamos dialogando com algumas lideranças ainda, partidárias. Né? Até 2 Temos de abril, até o dia 2 de abril para isso. E esse diálogo passa muito pelo entendimento da minha independência, da minha autonomia, do meu pulso firme no sentido de firmeza de propósito para defender sempre a mulher, defender sempre um olhar mais direcionado e cuidadoso para as pessoas, um enfrentamento dos desafios prioritários de Alagoas, uma defesa das pessoas que mais precisam, uma defesa do planejamento estratégico, das metas de curto, médio e longo prazo. Isso tudo precisa ser conversado dentro dos grupos, das lideranças partidárias que tem o Estado de Alagoas, no sentido de avançar e de entender o papel da mulher nesse processo de liderança. Está chegando ao final do nosso programa, eu quero aqui agradecer a participação da cientista política que abrilhantou aqui a nossa mesa. Muito obrigada. Augusta Teixeira, doutoranda em Ciências Políticas. A gente ficou feliz de tê-la aqui, Augusta. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, gente. Muito obrigada. Mas para a gente encerrar, deputada, a gente sempre pergunta aqui, né, sobre a vida fora da atividade profissional, da política. O que a senhora tem feito além de política? Nas horas de folga, por exemplo. Inclusive, você me dá, Cícero, a oportunidade de dividir com você e uma coisa que nós mulheres faz parte do nosso dia a dia, né? Eu não sou só a deputada Jó Pereira, claro, né? Eu sou a filha, eu sou a deputada mãe de 3 filhos, sou casada, meu esposo André tem vindo junto comigo nessa atuação, como companheiro, como apoiador, os meus 3 filhos entendendo a participação e o meu papel como... Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, e eu gostaria de dizer a você, mulher, que a decisão de participar da política, a decisão de participar desses espaços de decisão é nossa. E nós precisamos tomar essa decisão definitivamente. Tem feito o quê? Nas horas vagas assistindo umas séries com os eu filhos gosto na muito, Netflix. Adoro séries da Netflix. Música. Amo ir à praia, amo o mar, amo. Música, gosta? Adoro música. Um rock and roll, então, uma assim, sofrência. andar de bicicleta. Eu adoro MPB. Não MPB. posso nem... Inclusive, a rádio muito que eu mais gosto em Alagoas é uma rádio que tem uma bancada feminina bem presente. Adoro porque tem uma seleção de MPB, a Nova Brasil, adoro, mas assim, dependendo do lugar, a gente ouve uma sofrência, né? Dança o piseiro, né? Eu acho que é isso, nós somos um país de uma diversidade cultural enorme e todas elas são prestigiadas no meu gosto. Esses momentos de lazer são importantes também. Deputada, eu quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, mais uma vez obrigado, Augusta. Meu colega de bancada, Joãozinho. Obrigado, Cícero. Obrigado, deputada Jó Pereira. Obrigado, Augusta. É isso. Obrigado a você e até semana que vem.